A história começa quando um casal vê os vizinhos do lado se mudando às pressas, pareciam aflitos e apressados. Os dois, intrigados, foram até a rua e ficaram surpresos ao ver que todas as pessoas estavam fugindo desesperadamente, como se o fim do mundo estivesse prestes a chegar. Embora Jason não soubesse o que estava acontecendo, por precaução, decidiu levar a família para longe. No entanto, no meio do caminho, eles viram os vizinhos que haviam acabado de fugir retornando. A situação ficava cada vez mais estranha, e a família de Jason começou a se sentir inquieta. Eles foram obrigados a parar por causa do engarrafamento, e só então descobriram que a única estrada para sair da cidade havia sido bloqueada pelos militares. Helicópteros sobrevoavam repetindo alertas de que havia um surto repentino na cidade e exigiam que todos os moradores retornassem para casa imediatamente. Jason percebeu na hora que eles estavam completamente isolados. De repente, uma pedra caiu do céu. Os três levantaram os olhos e viram poeira voando no topo do penhasco. 2 caças passaram rugindo por cima de suas cabeças e voaram diretamente em direção à cidade onde moravam. Sob os gritos de espanto de todos, os aviões lançaram inúmeras bombas. Sua esposa, Beth, reagiu de imediato. Se eles tivessem obedecido e voltado para casa, as consequências seriam impensáveis. Nesse momento, os aviões mudaram de direção e começaram a atacar os pedestres na estrada. Só então todos perceberam que os militares queriam matar todos eles. Beth olhou para cima e viu uma escola na montanha. Então levou a família às pressas em direção ao morro. Atrás deles, os aviões já haviam iniciado a segunda rodada de bombardeios. Felizmente, foram rápidos o suficiente e não foram atingidos pelas ondas de choque. Cambaleando, conseguiram chegar até a escola, forçaram a entrada de um abrigo antiaéreo e ao longe podiam ouvir o som dos aviões se aproximando cada vez mais. No instante em que a porta foi fechada, uma forte explosão ecoou acima deles. Que tipo de vírus poderia levar os militares a uma ação tão extrema? A família de Jason não conseguia entender, só podiam se abrigar no abrigo antiaéreo por enquanto. Felizmente havia ali uma grande quantidade de alimentos vencidos, o suficiente para sustentá-los por muito tempo. Beth, no entanto, estava batida. Ela havia cortado a palma da mão ao fechar a porta e não sabia se isso poderia levá-la a uma infecção. Mas aquele não era o momento de pensar nisso. Jason trancou firmemente a porta do abrigo com uma corrente, decidido a se esconder ali por um tempo. No entanto, a vida subterrânea não era nada fácil. A comida diária se resumia sempre às mesmas conservas, e a água vinha de um poço subterrâneo cheio de lodo. Quando tinham tempo livre, jogavam cartas ou brincavam de esconde-esconde. Aquele isolamento total fazia com que a família se sentisse como se estivesse vivendo o verdadeiro apocalipse. Mas o tempo passava de forma estranha. A filha foi a primeira a não aguentar mais. Ela perguntou ao pai quanto tempo ainda teriam que ficar ali. Jason também não sabia a resposta. Só pôde confortar-la dizendo que, quando o vírus desaparecesse e a natureza voltasse a florescer, seria o dia em que veriam novamente a luz do sol. Eles não esperavam que essa espera duraria 300 dias. A filha, mais de uma vez, pegava um espelho feito pela mãe para tentar refletir a luz através da abertura do duto de ventilação. Observando a situação do lado de fora, tudo o que se via era a aparência carbonizada de um lugar bombardeado, não havia sinal de vida alguma. A cena diante dos olhos quase fazia a garotinha acreditar que talvez fossem as únicas sobreviventes do fim do mundo. A mãe teve de consolar a filha, dizendo que talvez suas amiguinhas também estivessem escondidas em algum lugar, como elas. Naquele dia, a garotinha abriu uma lata de conserva e descobriu que estava vazia. Havia um pequeno buraco na parte de trás, provavelmente algum bicho tinha comido. Bess verificou todos os alimentos estocados. 12 latas estavam completamente vazias. Aquilo era o suprimento da família por 2 barcos, provavelmente uma metáfora para um período. Dizer que ela não ficou abalada seria mentira. Bess olhou para o duto de ventilação, suspeitando que ratos tinham invadido o abrigo. Percebendo a expressão abatida da filha, Jason tentou confortá-la. Não deixe que pequenas perdas estraguem seu ânimo. Quando a comida acabar, eu subo até a superfície para buscar suprimentos. Naquela noite, a garota brincava de blocos com a mãe, quando ouviu um ruído suave atrás de si. Os ratos tinham voltado para roubar comida. Jason, furioso, sacou uma faca, pronto para esquartejar o invasor. Mas a criatura era ágil demais e quase escapou pelo buraco. Bess agiu rapidamente e esmagou o rato como uma folha de papel. Antes que pudessem comemorar, um cheiro de pimenta tomou o ar. O rato havia derrubado a lamparina a óleo, que começou a pegar fogo. Jason tentou apagar a chama, mas se queimou com a tampa de ferro quente. A temperatura subia rapidamente, e com um estouro, a tampa da lamparina explodiu, espalhando óleo em chamas por todo o abrigo. Bess arrancou a cortina e tentou conter o fogo, enquanto Jason despejava meio balde de água potável sobre as chamas. Com o esforço conjunto do casal, o incêndio finalmente foi apagado. Debaixo da cama, encontraram a filha,
que olhava fixamente para a frente, a fumaça estava subindo pelo duto de ventilação e se espalhando do lado de fora. Aquilo certamente revelaria sua localização. Todos ficaram em silêncio, tensos. Jason tentou acalmá-los. A escuridão da noite talvez esconda a fumaça. Passaram a noite inteira em pânico, mas felizmente nada aconteceu. Contudo, Jason percebeu outro problema ao olhar pelo espelho refletor. Uma espessa camada de fuligem havia se formado. Ou seja, enquanto a fumaça saía, a fuligem caía ao redor do duto, podendo ser notada do lado de fora. Para evitar serem descobertos, o casal decidiu sair e limpar. Destrancaram a entrada com cuidado, ouvindo se havia algum barulho. Ao confirmar que tudo estava quieto, saíram, deixando a filha sozinha. Ela esperou muito tempo, mas os pais não voltaram. Subiu num banquinho e usou o espelho refletor para observar o lado de fora. Viu os pais tentando camuflar o duto, mas ao girar a lente, percebeu uma sombra negra passando pela floresta. Gritou para o pai tomar cuidado, mas a distância era grande demais para que ele ouvisse. Desesperada, ignorou o medo, subiu pela escada e saiu pela tampa. Para sua surpresa, os pais tinham desaparecido. Chamou por eles em voz alta, até que mãos grandes surgiram. Eram os pais, escondidos nas proximidades. Antes que pudessem conversar, um bando de veados correu na direção deles. Conseguiram se esquivar, mas Bess não ficou aliviada. Os animais pareciam fugir de algo ainda mais assustador. Todos voltaram correndo para o abrigo. Jason fechou o buraco com tábuas, prendeu com correntes e reforçou a segurança. Em silêncio, tentaram escutar o exterior. Passos ecoaram do lado de fora. Alguém parecia perceber algo estranho e andava de um lado para o outro. A menina em prantos foi consolada pela mãe. Fique quieta, se nos ouvirem estaremos perdidos. Jason tentou distrair a filha, enquanto Bess vigiava o duto, cada vez mais inquieta. De repente, um baque violento seguido de passos pesados ecoou. Os sons cessaram bem acima da entrada. Jason suava frio. O que mais temiam havia chegado. Alguém tentava forçar a entrada. Apesar da corrente, o inimigo parecia saber que havia pessoas ali dentro. O pilar que prendia a corrente se rompeu. A porta quase cedia. Bess subiu as escadas e se pendurou na corrente, tentando impedir a invasão com o peso do corpo. Mesmo assim, a tampa de ferro se abriu lentamente. Um par de olhos verdes os espiava. A garota gritou em pânico. No momento crítico, Jason quebrou um cano de água e o usou para atacar o invasor pela fresta. A força do lado de fora finalmente recuou, e o casal reforçou a entrada novamente. Embora os passos tenham se afastado, Jason tremia incontrolavelmente. O mundo lá fora não tinha apenas soldados frios, havia monstros. A família, em desespero, se sentou na escada, conscientes de que agora sua localização estava comprometida. A qualquer momento poderiam sofrer outro ataque. E de fato, o armário da despensa começou a tremer. Passos pesados se intensificaram acima. Era como se um exército passasse sobre suas cabeças. Logo, os monstros se reuniram na entrada e começaram a forçar a porta com força muito maior que antes. A porta, resistente, começou a ceder. Olhos apareceram no buraco. A família recuou, impotente. Jason jogou uma lamparina em chamas e empurrou um armário para bloquear a entrada. Isso não ia segurar luz por muito tempo. Nesse momento, a filha notou o duto de ventilação para a superfície. Jason o quebrou com força e empurrou a esposa e filha para cima. Mas quando tentou subir, o buraco era estreito demais. Ele não conseguia passar. Vendo os monstros prestes a entrar, Jason torceu o próprio braço para se libertar. Bess, chorando, puxou o marido com todas as forças. No momento em que quase escapava, um pé monstruoso atravessou o fogo. Jason se jogou sobre ele, impedindo a entrada. Sabendo que não escaparia, disse à esposa para cuidar da filha e foi puxado de volta pelos monstros. Mãe e filha, em desespero, escutaram sons de luta vindos do fundo. Era Jason ganhando tempo. Sem escolha, Bess fugiu com a filha, mas algo estava errado. A estrada para o mundo exterior estava cercada por muros altos. Um helicóptero surgiu, iluminando-as com o holofote. Não havia para onde fugir. Uma rede gigante caiu do céu, prendendo as duas. Pelos buracos da rede, Bess viu sombras com olhos verdes se aproximando. Só então percebeu. Os monstros eram soldados usando roupas de proteção. Mãe e filha estavam agora à mercê deles. Um dos soldados sacou uma enorme seringa e a enfiou no pescoço das duas. Com o sangue escuro sendo extraído, o soldado declarou que ambas estavam infectadas pelo vírus. Com sua ordem, os soldados apontaram suas armas para executá-las ali mesmo. Desde o início do surto, a cidade já tinha muitos infectados. O vírus era altamente contagioso, transmitido pelo ar, e muitos nem sabiam que estavam contaminados. O exército, para conter a propagação, adotava o método mais cruel, mas eficaz: eliminação imediata. Ao ver que até sua filha seria morta, Bess entrou em estado de fúria. Marcas negras apareceram em seu rosto. Antes que ela atacasse, um dos soldados foi atingido violentamente. Era Jason, que
que havia sobrevivido. Transformado pela infecção, Jason agora tinha força sobre-humana, mas não resistiu ao fogo das armas e caiu, ofegante. No entanto, o caos permitiu que mãe e filha escapassem, rompendo a rede. Os soldados se dividiram para caçá-las. O que não esperavam era que Bess também tivesse mutado matou vários soldados com eficiência, até ser alvejada e cair sobre o capô de um carro. A filha, escondida, assistiu tudo. Dominada pela raiva, também se transformou e pulou sobre um soldado. Estava prestes a matá-lo quando Bess gritou: "Não!" Ela não queria que sua filha se tornasse um monstro. Aos poucos, a menina se acalmou e voltou ao normal. Mas Jason estava gravemente ferido, e após um último gesto carinhoso para a filha, fechou os olhos para sempre. Outro helicóptero se aproximava. Bess pegou a filha e continuou fugindo. Entre entulhos abandonados, descobriram uma entrada secreta para um túnel subterrâneo. Um facho de luz os iluminou. Ao olhar, viram que era o vizinho, um garotinho, que os levou até um porão onde muitos sobreviventes estavam escondidos. Ali, todos viviam como ratos na escuridão, a única maneira de seguir vivos. Esse é o resumo completo. Embora lançado há alguns anos, seu desfecho ainda surpreende. A família do protagonista se escondia dos monstros, mas na verdade, eles eram os monstros aos olhos dos outros. No entanto, observando os diálogos com atenção, parece que eles já sabiam que estavam infectados e haviam descoberto que a raiva provocava mutação. Por isso sempre ensinavam a filha a manter a calma. Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!